Oi pessoal, tudo bem? Agora são 6 horas da tarde, hoje é o dia 23 de fevereiro de 2026 e aconteceu hoje meu primeiro dia de aula, né? Então o semestre começou, o letivo começou hoje. E eu até gravei um pouco aí, soltei uns takes no início, eu não consegui gravar ao longo do dia, porque como eu falei pra vocês, o meu celular tá com problema e aí eu tenho que gravar pelo tablet. E normalmente eu consigo gravar pelo tablet mais quando eu tô em casa ou quando eu tô em outros ambientes, porque é um negócio muito grande. Então futuramente eu pretendo investir mais no canal, então é, vou tentar organizar as questões do meu celular e aí pra poder voltar a gravar. Meu celular tá sem áudio, eu tenho que resolver essa questão. Também tem a memória, né? Então, enfim, são muitas coisas, eu tô gravando aqui pelo tablet mesmo. Hoje a gente teve a apresentação da matéria de técnica de saúde do adulto, desculpa, de saúde do adulto. A gente teve a apresentação e a gente também teve duas aulas. A gente teve aula sobre trauma abdominal e a gente teve aula sobre queimaduras. E aí, tudo dentro, assim, da área cirúrgica, né? Eu acabei não estudando ainda, porque eu tive uma aula de manhã e outra eu tive agora à tarde. Eu ainda não consegui estudar porque eu fui acompanhar minha mãe numa consulta e isso era prioridade pra mim. Então, basicamente, cheguei em casa, fiz almoço, acompanhei minha mãe na consulta e depois eu fui pra aula, que foi mais ou menos umas 4 horas. E eu cheguei agora em casa. Aí eu vou tomar um banho e aí já vou sentar aqui pra poder estudar e organizar. O meu foco tá sendo sempre nas aulas utilizar o máximo possível. Então tem algumas coisas que eu consegui adiantar, outras nem tanto. Aí quando eu não consegui adiantar, eu tento fazer basicamente assim, eu tento que eu puder copiar o máximo do slide do professor e tudo mais, eu tento fazer, sabe, pra poder deixar o mais encaminhado possível, pra mim não perder muito tempo fazendo resumo e focar mais em coisas mais importantes, tipo flashcards, enfim. Eu acho que vai ser mais interessante que eu faça assim dessa forma, pelo menos a visão que eu tenho agora. Só que tem outras matérias que eu consegui adiantar, então essas matérias que eu consegui adiantar um pouco vai ser muito bom pra mim, porque na aula eu basicamente vou acompanhar, eu vou conseguir acompanhar 100% do que o professor fala, e aí eu destacando ou adicionando alguns comentários fora o que tá no slide ou fora o que tá no resumo que eu consegui, porque nem todos os resumos foi eu que fiz, às vezes é resumo de veterano. E aí eu vou tentando adicionar algum comentário que o professor faça, ou vou destacando aquilo que eu vejo que ele tá dando muita ênfase e tudo mais. E é muito legal você ter visto algumas coisas antes, porque, por exemplo, eu tinha visto, coincidentemente, o médico curso ele tá fazendo uma ele tava fazendo tipo umas meses gratuitos, né? Você fazia sua inscrição e você conseguia assistir uma aula. E no dia que eu fui assistir, tava falando sobre trauma. Trauma de forma geral, sabe? Eu acho que era uma atualização do ATLS, alguma coisa assim, não tenho certeza, mas era isso. E era, tinha dentro da aula trauma abdominal e eu anotei. E aí muitas coisas que o professor tava falando eu já tinha visto, então eu já sabia mais ou menos o que era importante. Então eu vi, e aí eu já ia destacando aquilo que eu via que era importante, sabe? Nossa, é muito bom, entendeu? Quando você não vai pra aula assim cru. Porque quando você já tem um pouco de noção, você já consegue selecionar mais o que é importante, você também consegue entender mais o que o professor fala, a aula torna-se mais interessante. Então, a minha meta basicamente é essa, vou tentar estudar o que eu vi hoje, estudar assim, terminar os resumos, tentar me organizar, tentar fazer alguns flashcards e eu vou tentar estudar alguma coisa da aula de amanhã. Né? Não vou ser todos os dias que eu vou conseguir fazer isso, porque hoje foi mais tranquilo, foi o primeiro dia. Mas eu sei que os outros dias vão ser bem puxados, talvez não consiga, mas vamos tentar fazer até onde dá pra fazer e focar, né, pelo menos assim, viver um dia de cada vez, que senão também te enlouquece. Acho que é isso. Depois eu vou tentar gravar um pouco aqui dos meus estudos, mostrar como é que eu faço. Eu quero me empenhar muito esse ano para poder gravar mais vídeos, compartilhar mais a minha rotina com vocês, ser mais frequente aqui no YouTube. Oi, gente. Eu encerrei aqui meu estudo. Eu consegui fazer mais ou menos um pomodoro e meio. Então, meu pomodoro tem mais ou menos 50 minutos, uma hora. Então, eu consegui estar mais ou menos aí uma hora e meia. Mais ou menos isso. E aí, eu consegui terminar as minhas principais metas, que era terminar os dois resumos das duas aulas que eu assisti hoje. Eu consegui fazer. Eu queria muito ter feito flashcard, mas não vai dar tempo, por conta realmente de eu ter tido outras prioridades no dia, levei minha mãe numa consulta. É, e eu também tenho que contar pra vocês. Quando eu tava estudando, eu fiquei com muito sono. Aí eu deitei e dormi, acho que uns 15 minutos. Às vezes eu faço isso quando eu tô muito cansada. Eu evito, porque eu não gosto de dormir durante o dia. Às vezes eu durmo depois do almoço, porque é um hábito que eu tinha muito antes. Eu demorei muito pra quebrar, então eu evito. Mas quando eu tô muito cansada, me ajuda. Eu deitar 15 minutos é o suficiente pra mim. Deito, acordo sozinha mesmo. E aí eu consigo estudar com um pouco mais de eficiência, né? Mas assim, primeiro passo do aprendizado, porque eu sei que se ficar só no resumo eu não vou aprender, então tem que fazer flashcards, questões. Mas enfim, não deu tempo. Eu queria muito ter feito flashcards pra aula de amanhã, principalmente saúde da criança, amanhã eu vou ter saúde mental também, mas eu acho que não vai dar tempo. Talvez eu vou tentar acordar amanhã bem cedo, e aí eu vou tentar fazer, como a aula de saúde da criança, por exemplo, é à tarde, eu vou talvez conseguir fazer flashcard no horário de almoço, aí eu vou tentar fazer isso. Porque muito provavelmente os resumos estão prontos, né, que eu dei adiantei algumas coisas. E agora eu vou pra academia. São 8h50, são quase 9 horas. E eu ainda tenho que jantar depois. Eu vou tentar fazer um treino rápido, mais eficiente, porque, né, também a gente vai treinar fofo, mas assim, vou tentar fazer um treino rápido pra poder chegar até no máximo às 9h40, conseguir jantar e deitar e dormir. Porque eu realmente tô muito cansada hoje, eu acordei muito cedo pra poder organizar uns treinos lá na faculdade. E enfim, é isso. Eu não vou conseguir gravar lá na faculdade pra vocês, mas o que eu puder gravar aqui depois eu gravo pra vocês, tá bom? Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, né? Ontem começaram as minhas aulas, hoje é dia 24/2 de 2026, e as minhas aulas voltaram ontem. E hoje eu tive aula o dia inteiro, né? Ontem eu tive aula de manhã, hoje eu tive aula o dia inteiro. Tive saúde mental pela manhã e à tarde eu tive
saúde da criança. E aí durou a aula da tarde, durou a tarde toda praticamente, então depois da aula eu fui pra academia, e aí eu estou aqui na minha mesa tentando estudar. Eu resolvi algumas coisas antes de começar a estudar aqui, mas a princípio eu vou sentar aqui para poder tentar estudar pelo menos uma hora. Eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que eu tô fazendo. A aula de saúde mental, no caso, né, cada matéria a gente meio que varia e cada dia a gente tenta fazer o que é possível. Então, saúde mental tinha umas anotações de aula de um veterano que eu usei como base para poder fazer as minhas anotações. Então, tinha praticamente quase tudo que tinha nos aulas do professor e aí eu ia anotando por cima alguns comentários específicos que o professor falava e tudo. E foi uma aula tranquila de acompanhar porque a velocidade foi ok. Então, deu ali para poder fazer as anotações mais completas. E essas anotações eu uso como resumo, né? Então, eu faço as anotações para depois duplicar aquilo e fazer aquilo ali de um resumo. Eu só coloco em uma estruturação diferente, que é uma estruturação mais bonitinha que eu gosto. E aí eu uso ela como resumo. A princípio é isso. Então, isso otimiza muito no sentido de que eu não preciso chegar em casa para poder fazer o resumo e tudo mais, não. Eu já tento fazer na própria aula mesmo. Só que nessa matéria, eu encontrei alguns materiais que vão complementar o meu estudo. Então, eu vou agora tentar dar uma lida no material aqui para complementar o meu estudo e vou adicionar algumas coisas que eu acho pertinente. Então, eu vou só ler o material e aí algumas pontuações, algumas coisas que eu acho pertinente ou a questão de algum raciocínio que eu preciso criar a partir da leitura ali, eu vou tentar pegar alguma coisa e passar para esse resumo. Mas é mais para complementar mesmo, para poder ficar redondinho. Aí, em relação à tarde, eu já tinha meio que feito o material. Então, assim, estava pronto esse material. Então, basicamente, era um slide do professor em Word ali, que eu passei pro Word. Então foi mais fácil porque o professor ia falando algumas pontuações em relação ao slide, em relação ao conteúdo, e aí eu ia adicionando essas pontuações. E mais uma vez, a velocidade do professor foi ok, então deu pra poder fazer o resumo já na aula. Eu já tinha essas anotações prontas, né? Foi eu que fiz, então isso facilitou muito. Aí eu não preciso chegar em casa e fazer o resumo daquela matéria, já tá pronto, entendeu? Então, a aula, por exemplo, de saúde da criança, eu achei que não vai precisar, talvez, de complementação. Eu achei também outros materiais que dê pra complementar, então talvez, se der tempo hoje, ou amanhã, ou no final de semana, quando der, eu vou estar lendo esse material, e aí eu vou estar lendo pra poder entender o raciocínio, poder ver se tem alguma coisa mais pra me adicionar, e aí eu vou adicionar nesse resumo. Mas, eu não quero ficar só no resumo, né? Eu tô tentando deixar isso organizado porque isso vai facilitar muito para quando estiver chegando perto da prova eu estudar. Mas o meu foco principal é os flashcards, que é onde eu mais aprendo. Inclusive, hoje, as matérias de hoje eu não consegui fazer os flashcards ontem, porque a gente tá fazendo o que dá, né? E ontem não deu, eu tive a consulta da minha mãe, à noite eu consegui estudar poucas horas, no máximo 2 horas. E, e é normalmente isso que eu tô conseguindo estudar no máximo 2 horas por dia, porque esse semestre é bem pesado e tá tendo realmente aula de manhã e de tarde. E aí tá sobrando um pouco tempo pra poder realmente sentar na cadeira e estudar. Então eu vou tentar colocar uma meta de 2 horas por dia, todas as noites. Aí eu basicamente vou ler também o material e tentar complementar, mas o meu foco principal é os flashcards, né? No horário de almoço eu consigo fazer flashcard antes da aula de pediatria, eu não consigo fazer tudo, mas é saúde da criança no caso, né? Não consigo fazer tudo, mas eu fiz um pouco e eu acho isso muito bom, porque eu já ia pra aula meio que, tipo, sabe, com sangue nos olhos, assim, daquilo que era importante e tal, só que era muito flashcards, então eu não consegui. Mas o meu foco principal é fazer flashcards, só que nem tudo é do jeito que a gente quer. Eu queria muito fazer os flashcards hoje pra aula amanhã, mas provavelmente não vai ser possível, porque já são 8h40, e mesmo que eu tenha tentado agilizar as coisas, eu não consegui começar a estudar mais cedo. Então, talvez eu consiga fazer um pomodoro de 50 minutos, entendeu? E aí depois eu não vou conseguir estudar mais do que isso. Mas tudo bem, a gente vai fazendo o que dá. Enfim, galera, esses dias que a gente fica o dia inteiro, eu fico o dia inteiro na faculdade, né? E eu saio um pouco mais tarde, eu acredito que vai ter alguns dias que eu vou sair um pouco mais cedo, mas os dias que a gente sai mais tarde é bem cansativo, sabe? Assim, porque eu chego em casa e eu tô com sono. Tipo, eu tô com vontade de só comer, deitar e dormir. Mas a gente tem que ter disciplina, né? Porque muita gente trabalha e estuda e com certeza essa galera, principalmente o pessoal da minha turma, é uma motivação muito grande pra mim, me inspira muito. Porque não é fácil, né? Você fica cansado. É muito melhor estudar quando você tá descansado, né? Que no caso eu sou uma pessoa mais diurna, então eu gosto de estudar mais de manhã e à tarde. À noite eu estudo, mas é um estudo mais leve, mais tranquilo, eu não rindo tanto assim à noite, sabe? Só em situações urgentes, assim. Mas enfim, estamos fazendo aí o que dá pra ser feito. E eu ainda não fiz questões. Mas se não der ao longo da semana pra fazer, eu vou fazer no final de semana. Eu quero fazer questões das matérias que eu tô vendo. E aí vou tentar, na medida do possível, fazer questões da prova de residência mesmo, né? Porque esse ano eu tô fazendo o 4º ano e eu vou fazer a prova do ENAMED no final do ano. E eu preciso me preparar, então eu preciso fazer questões, também dar uma olhada em provas, como é que é a configuração da prova e tudo mais. E isso tá dentro do que eu planejo fazer esse ano, né? E aí eu vou tentar colocar pelo menos umas 2 horas de estudo por dia. E aí o que eu fizer mais tá ótimo, entendeu? Mas eu vou colocar pelo menos 2 horas por dia. Ontem eu fui olhar aqui, eu não fiz 2 horas, eu fiz acho que um pomodoro de 50 minutos, então deve ter dado 1 hora, talvez um pouco mais. E hoje eu acho que eu sinceramente vou conseguir estudar uns 30 minutos. Porque eu enrolei muito aqui, aí fui banhar, aí eu fui resolver algumas pendências antes de começar a estudar, que é uma coisa que eu erro muito em fazer. Mas eu acabo, tipo, respondendo todo mundo no WhatsApp, deixando tudo limpo pra depois começar a estudar. Eu deveria fazer isso depois. Mas isso acaba me atrasando muito. E eu também tô gravando aqui, e aí meu namorado veio aqui conversar comigo porque ele vai viajar. Aí acabou que eu não vou conseguir estudar fazer as 2 horas hoje. Eu muito provavelmente vou conseguir fazer uns 30 minutos. Depois eu vou comer e vou deitar. E eu ainda tenho que fazer meu devocional. Porque hoje eu acordei um pouco em cima e não consegui fazer meu devocional cedo. E eu acho que é isso. Queria muito tentar treinar 5 horas da manhã, mas eu não sei se eu vou dar conta. Mas eu queria muito treinar 5 horas da manhã, e aí já seria uma coisa a menos. E muito provavelmente eu fazer meu devocional, tentar fazer pela manhã, se não desse, eu faria em algum momento do dia, talvez depois que eu chegasse da faculdade, e aí depois eu estudaria. Mas, vamos com calma, estou ainda voltando à rotina e tudo. E vou fazer o que é possível, né? Vou estudar aqui os meus 30 minutos logo. E eu acho que eu já vou postar esse vídeo pra compartilhar um pouco com vocês a minha rotina. E é isso. Eu tô com muitas expectativas pra esse semestre e pra esse ano, na verdade. Porque ao mesmo tempo que vai ser um ano muito cansativo,
vai ser um ano também de muito aprendizado. Então, esse período vai ser difícil, mas eu sei que eu vou aprender muito. Então, eu vou dar um salto no meu conhecimento médico muito grande, porque a gente aprende muito das clínicas, muito da clínica, né, da medicina clínica, nesses períodos, né, nesse período que eu tô vivendo, que é o sétimo. E eu tô muito empolgada pra poder aprender isso, né, pra poder viver a medicina mesmo, pra poder me dedicar, estudar. E também Deus tem falado algumas coisas no meu coração a respeito de descanso também, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito bitolada com estudo, então eu sou o tipo de pessoa que estuda de domingo a domingo e eu ainda fico desesperada com tudo o tempo todo, eu sou muito desesperada. É uma das coisas que eu queria melhorar e queria aproveitar mais, sabe? Eu queria sair mais no final de semana, eu queria estudar bastante meio de semana, mas no final de semana eu queria sair, queria me divertir, queria fazer coisas que eu gosto muito de esporte, gosto muito de correr, queria fazer essas coisas, sair com as pessoas que eu amo, passar tempo com a minha família. Muitas vezes eu coloco o estudo na frente disso e eu vejo que é um erro, porque às vezes do que adianta você chegar lá onde você quer, mas não ter as pessoas que você ama perto de você, não ter as memórias que você construiu ao longo do processo. E outra coisa, vamos dar o melhor no meio de semana e aproveitar um pouco no final de semana, sabe? Eu acho que isso eu acho que quando Deus criou o mundo, ele descansou no sétimo dia, é para que a gente seguisse esse exemplo, sabe? Então, para que a gente também pudesse descansar. Acho que esse lugar é importante. Não falo de descansar o dia inteiro, mas de, sei lá, deu 5 horas da tarde, chega, vamos ir no parque, correr um pouco, sair com algum amigo, rir, se divertir, ir na igreja, enfim, sabe? Eu acho que Deus tem falado muito comigo isso, então eu quero que seja um ano de muita dedicação, mas eu também quero que seja um dos anos que eu mais aproveitei. E é isso. Não sei o que vai acontecer, mas estamos aí tentando dar o nosso melhor. Vamos ver se eu vou conseguir manter esse ritmo ao longo do semestre, né? Porque no início a gente tem que estar muito empolgado, muito disposto, não vai chegando no meio do semestre, a gente vai ficando muito cansado, né? Mas eu tô aqui pra compartilhar a minha trajetória real. Então, aquilo que não der certo, eu também quero compartilhar aqui pra gente construir uma comunidade. E é isso.